Vamos falar sobre a autonomia do Banco Central. O Banco Central é considerado um órgão autônomo e independente. Inclusive, ontem os noticiários, os órgãos de mídia mostraram lá um encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda Fernando Haddad com o futuro presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, né? E que é, em tese, uma pessoa mais afinada com as ideias do governo, né? E o Lula falou de alto e bom som: olha, Gabriel, você tenha certeza que o governo não vai interferir na política de juros de vocês, né? Vocês vão ficar absolutamente livres para tocar a política de juros da maneira que vocês julgarem conveniente, né? E, enfim, o discurso político que ele tinha que fazer, politicamente correto, era exatamente esse, né? Mas na prática, a verdade é que o governo deve se sentir muito tolhido, né, por não poder arbitrar nada na política de juros, né? E é o que acontece. Por quê? Porque o Banco Central ele é autônomo e independente. Ele determina a política de juros, né? Como ele também determina, eu acredito, não sei a fundo, né, mas determina também a política cambial, né? Então, assim, o fato de terem colocado neste país a ideia do Banco Central independente, o Banco Central autônomo, prejudica muito o país. Prejudica muito o país. Por quê? Porque o governo é vedado. Eu não estou falando do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou falando de qualquer governo, de governos em geral. Mas aos governos é vedado o direito de poder fazer uma política econômica mais robusta, né? Uma política econômica mais plena, uma política econômica mais completa. Por quê? Porque em determinadas variáveis pode se tocar, mas em outras não. Juros não pode se tocar, câmbio não pode se tocar. Então, isso quer dizer que os governos eles ficam de mãos atadas para fazer uma política econômica, uma política voltada para o desenvolvimento, como seria o caso aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, é um grande erro você votar, votar não, porque votar já foi votado, infelizmente, né? Você colocar o Banco Central como independente e autônomo, né? O Banco Central tem que ser uma instituição que faça parte do arcabouço das instituições de governo em que você possa projetar para ele por determinadas políticas públicas, sociais, como vocês quiserem chamar, né? Sociais eu acho que não é o caso, né? Econômicas, vamos dizer assim, né? E o governo está impedido disso, né? Agora, aproveitando que nós estamos falando do assunto, eu queria conversar com a senhora Tabata do Amaral. Tabata do Amaral, ela surgiu nos idos de 2017, 2018, o Ciro Gomes fazendo uma palestra em Harvard, né? E aí ela fez uma pergunta e ele perguntou: você estuda o quê? Ah, eu estudo astronomia. Eu tenho muita curiosidade sobre o assunto. Aí eles começaram a debater, né? O Ciro Gomes perguntou: você acha que o buraco negro é uma possibilidade, alguma coisa desse tipo, né? E ela foi se filiar ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, por deferência ao Ciro Gomes, né? Só que a quem ela serve não é o Ciro Gomes, nunca foi, né? Quem ela serve é o senhor João Paulo Lemann, né? Que financiou os estudos dela lá em Harvard, né? E que é um cara de mercado ultraliberal, né? E que muitas vezes tem posições que prejudicam o interesse do país, né? Então, essa senhora, ela votou a favor da reforma da Previdência, que prejudica tantos e tantos brasileiros, idosos sobretudo, né? E ela votou a favor da autonomia do Banco Central. Então, Tabata, eu só peço para você o seguinte: seja honesta com você mesma e seja honesta conosco, né? Vá para um partido de direita, né? E comece a fazer uma pregação de direita. Seria bom. O país precisa de uma direita civilizada. Você é civilizada. Então se assuma como sendo de direita e possa ser a liderança da direita nesse país, né? É muito melhor ter você como liderança da direita do que ter, por exemplo, Jair Messias Bolsonaro ou Pablo Marçal, né? Enfim, é só uma sugestão, Tabata, já que você
é uma das principais responsáveis aí pela autonomia do Banco Central, e a gente está falando sobre isso, fica aqui a dica. Seja líder de direita, né? É bom para o país, a gente se livra de uma direita nefasta e tem como alternativa uma direita mais civilizada. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí a assistência do vídeo, eu vou fazer 7 pedidos, né? Primeiro, se inscreva aqui no canal, né? Segundo, por gentileza, dê seu like, faça agora porque senão depois você esquece. Terceiro, por gentileza, ative o sininho. O sininho vai te permitir receber notificações de novos vídeos no canal. Faça agora também, por gentileza, senão você esquece. Quarto, se você acha essa temática relevante, né, a questão do Banco Central independente ou não, você compartilha esse vídeo. Quinto, se você me der a honra de assistir alguns dos mais de 1.600 vídeos que eu tenho aqui no canal, eu fico muito agradecido a você. Sexto, use e abuse dos comentários, comente aí mesmo, passe a língua. Se você quiser me criticar veementemente, me critica. Se você quiser me elogiar, você me elogia. Mas vamos fazer desses comentários um instrumento de debate democrático, né? E sétimo, como alguns comunicadores aqui do YouTube fazem, eu também estou pedindo uma contribuição financeira, né? Se você achar que eu mereço e puder ou quiser fazer, faça no valor que quiser ou que desejar, o momento que desejar. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o meu número de Pix para tanto, né? Bom, gente, se você puder atender a esses 7 pedidos aí, eu agradeço muitíssimo. Se você puder atender a 1 ou 2, eu também agradeço da mesma forma. Como agradeço a assistência desse vídeo, muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.